E começar aqui. Vocês estão vendo aí, que já tá um tempo aí eu preparei tech e tal. Essa aula eu vou fazer em slides. Aí vocês vão falando se acham melhor que outro estilo ou não, porque eu sei que a aula da semana passada, principalmente, ela foi um pouco mais chata tal, ela foi mais lenta. Então eu tô tentando adaptar um pouco. Tem coisas que não dá pra mudar, mas eu sei que pelo menos isso dá pra mudar. Espero que melhore, tá bom? E também sobre os exercícios. Eu percebi que ninguém me enviou nada, nem tirou alguma dúvida, coisa assim. Eu gostaria de saber de vocês é, sobre os exercícios. Vocês começaram a fazer, não começaram? Como é que tá? Pode mandar no Não, chat. eu já. Pra fazer mesmo, eu ainda não tive tempo. Mas eu vou fazer pelo menos esse final de semana eu vou fazer. Tá bom, tá bom. Eu sei que tem escola e tudo mais, né? Vocês também estão tendo bastante atividade, então eu entendo. Porque são bastante exercícios. Mas é bom vocês irem praticando, tá? Eu também tô aqui, se precisarem de ajuda ou tiverem alguma dificuldade, eu posso explicar tudo certinho. Explico de novo também se nenhum problema, tá? Então, sobre os exercícios e a aula, é isso. Então, vamos começar aqui. A aula de hoje, prepare até que a gente vai resolver alguns exercícios para praticar também. Essa aula aqui vão ser 4 exercícios só. Aí eu vou explicando. E aí vocês podem me interromper a hora que tiver alguma dúvida, enfim. Aí eu tenho uma listinha. Aí provavelmente na semana que vem eu vou querer postar uma aula de conteúdo no YouTube para vocês assistirem. Aí na sexta a gente continua com a aula. A ideia é ter aula toda semana, tá bom? Então vamos começar. A gente tem um texto aí, grandão, sobre pegada hídrica ou water footprint, que é um indicador da quantidade de água doce necessária em toda a cadeia produtiva e de consumo de um produto. Esse indicador é uma referência para o manejo dos recursos hídricos de um país, de uma região, de uma empresa ou de uma pessoa, com o objetivo de usar a água de modo sustentável e responsável. No cálculo da pegada hídrica, considera-se o consumo de água direta e indireta, isto é, água consumida do produtor ao consumidor. Tá, então aí a gente tem um textinho, fala muita coisa, mas não traz nada de informação. Aí agora aqui a gente já tem, ó. Por exemplo, 17 mil litros de água são necessários para produzir 1 kg de chocolate. Então vamos anotar isso daqui. Isso aqui é uma informação importante. Aí aqui a gente tem uma tabelinha. A gente tem aqui Estados Unidos, Brasil, México, Reino Unido, Ucrânia. Onde a gente tem aqui ó, os países, como vocês estão vendo, e a média mundial aqui no final. O consumo de carne em quilos por pessoa ao ano. Ou seja, nos Estados Unidos, uma pessoa consome em média 43 quilos de carne ao longo do ano. No Brasil, 32. E por aí vai. E aqui está essa pegada hídrica da carne. Aqui está em metros cúbicos por tonelada. Importante reparar nisso daqui. Aí a gente tem aqui, ó, 14.500 nos Estados Unidos, 19.400 no Brasil e por aí vai. A gente tem a legendinha aqui, consumo médio do país, pegada hídrica da carne e tudo mais. Aí a gente tem aqui as alternativas. Com base na tabela, é correto afirmar que. Ou seja, quando é correto afirmar, a gente tem que julgar cada uma delas, tá bom? Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Podem falar aí. Acho que não, né? Então vamos continuar. Então vamos fazer essa primeira aqui, ó. Aqui na a pegada hídrica da carne aumenta conforme aumenta o consumo de carne de um país. Ou seja, ele está falando que quando você consome mais carne, você tem uma pegada hídrica maior. Vamos ver isso daqui? Vamos pegar esses dois países aqui, ó, Estados Unidos e Brasil. Se a gente for ver, eu peguei esses dois países. Estão vendo? Estados Unidos e Brasil. O consumo dos Estados Unidos em quilos é 43. A gente tem aqui 43. E o do Brasil, 32. Ou seja, ele diminuiu, como vocês estão vendo aqui a setinha. No entanto, a pegada hídrica da carne nos Estados Unidos é de 14,5. Que é essas aqui que vocês estão vendo. 14,5. No Brasil é 19.400. Ou seja,
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque uma diminui que a outra diminui também e vice-versa. Beleza? Então a A não pode ser. A B. A pegada hídrica da carne consumida no Brasil corresponde a 19,4 litros por quilograma. Então a gente tem que, nesse caso aqui, fazer uma conversão. Vamos ver. Esse 32 aqui, esquece. Eu errei aqui na hora de escrever. O que importa pra gente é esse daqui. Lembram que lá na legenda a gente tem aqui, ó, metros cúbicos por tonelada? Então eu só coloquei aqui, ó, 19.400 metros cúbicos sobre 1.000 quilos. Por que 1.000 quilos? Porque, lembra, uma tonelada é igual a 1.000 quilos, está aqui nos parênteses. E eu coloquei outra coisa, outra informação aqui também, que isso aqui eles esperam que vocês já saibam. Que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então eu vou pegar esse número e passar para litros. Então aqui é fácil, lembra? Multiplicação por 1.000, você adiciona 3 zeros. A gente vai ter 1, 2, 3. A gente vai ter 19 milhões 400 mil litros sobre 1.000. Aí, essa divisão aqui você pode cortar os zeros. Então corta esse, corta esse, corta esse. Corta esse, corta esse, corta esse. Então você tem o seguinte: 19.400 litros por 1 quilo. Então aqui está errado. Mas aqui também cancela. Tudo bem até aí? Alguém com alguma dúvida? Quer que eu explique alguma parte? Dá uma olhada no chat. Tudo certo? Certo, acho que sim, então vamos continuar. Pode continuar. Certo. Então nascer aqui, ó. Opa. Tá tudo certo, tá bom. Vamos continuar aqui, ó. A pegada hídrica da carne na Bolívia é igual a 5 vezes a média mundial desse parâmetro. Então, a média mundial aqui, ó, podem ver, é esse tanto aqui, ó, 15.400. Então, vamos ver quanto vai ser. 15.400, aqui está falando que é 5 vezes. Então, 15.400 vezes 5 dá 77 mil. O da Bolívia é 77 mil? É 77 mil. Aí eu fiz a continha aqui. Então, a C é a que está certa. Então, deixa eu colocar aqui C. Ah, certo. Então, deixa eu circular ela aqui. Mas, como ela pede pra... Daqui a gente já podia terminar, tudo bem? Daqui a gente já ia ter certeza que a resposta é C e já podia passar para a próxima. Mas como a gente está querendo estudar, vamos ver as outras questões. Na D. A pegada hídrica da carne no México é maior do que o dobro da pegada hídrica da carne na China. Então vamos ver aqui como é que é. Ele está falando que esse daqui, 17.500, que é o do México, é maior que o dobro, ou seja, 2 vezes. Aí a gente fez essa continha aqui e viu que o 17.500 não é maior que 27.400. Então, cancela isso aqui também. E aí, tudo bem? Essa interpretação aqui de texto? Estou vendo que a matemática aqui está sendo um negócio bem simples. Só divisão, multiplicação, não tem nada de muito especial. É mais interpretação de texto. E por último agora na E. A pegada hídrica da carne e a quantidade de carne consumida nos Estados Unidos e Ucrânia são grandezas proporcionais. Então, mais uma vez aqui, ó, os Estados Unidos e a Ucrânia. Então, como é que a gente vai ver isso daqui, ó? Então, aqui está falando que são grandezas proporcionais, ou seja, elas aumentam e diminuem de forma igual. Aí você tem aqui, ó, a transição. Daqui, do 10 da Ucrânia para o 43 dos Estados Unidos, aumentou 4,3. No entanto, se você for fazer a conta, vai ver que se multiplicar por 4,3 aqui, vai dar um número muito maior do que esse 14 mil. Ou seja, essa daqui também está falsa. Nossa resposta é a C. Beleza? Então a questão 9 foi isso. Você vê que ela foi rápida de fazer até. Se você achasse a C, já tinha acabado. Alguma dúvida? Quer que eu explique alguma parte nova? Pode passar. É que assim, Oi? Acho que é a Jamile, né? Acho que seu microfone está um pouco baixo. Estou conseguindo te ouvir muito bem.
repetir a C, por favor. Ah, repetir a C? Aqui, ó. A C, ela tá aqui, ó. E a pegada hídrica da carne na Bolívia, ou seja, tá falando que essa daqui, 77.000, é igual a 5 vezes, ou seja, vezes 5, que nem a gente colocou aqui, ó, vezes 5, a média mundial desse parâmetro. Quanto que é a média mundial? 15.400. A gente pegou 15.400 vezes o 5. Aí eu coloquei a continha aqui, ó. Pode dar uma olhada. Tem aqui a continhazinha e tal. Onde você tem 15.400 vezes 5. Tem aqui 0, 0, 0. Aí sobe o 2. Aqui dá 25. Então ficou 7 aqui, vai 2. Aqui dá o 7. Tudo bem? Então isso daqui é bem tranquilo. Deu para entender agora? Deu sim. Sim, tá bom então. Se não tiver dado, pode falar também numa boa que eu tento explicar de outra forma. Mas se deu, então vamos continuar. Aqui, certo. Então vamos continuar aqui. Passando para a próxima. Agora a questão 10. Por ser um consumidor voraz de chocolate, João estabeleceu que, para não exagerar, sempre comerá exatamente 1 kg a cada 5 dias. O que aqui eu achei uma besteira, porque eu não como 1 kg de chocolate acho que nem um ano. Quem dirá em 5 dias, né? Mas tudo bem. Mas vamos marcar isso daqui, ó. Então ele vai comer exatamente 1 kg de chocolate a cada 5 dias. Ao estudar o conceito de pegada hídrica em sua aula de ciências, João calculou que, após um ano, a pegada hídrica do seu consumo de chocolates será de N. Tá, N é N, um valor qualquer. Só que aí que tá, em metros cúbicos de água. Certo? Então a gente tem essas duas informações. Então como é que a gente vai fazer isso daqui? Ó, 1 kg de chocolate tem um impacto de 17 mil litros. Essa informação estava lá no slide anterior, vocês lembram? Você tinha isso daqui descrito, que 1 kg de chocolate era isso daqui que consumia. Aí você tem aqui que 1 metro equivale a 1000 litros, que nem no anterior. 1 metro cúbico, perdão. E aí ele fala que ao longo de um ano, quanto que ele vai consumir. Então, ó, um ano tem 365 dias. Ele diz que vai consumir 1 kg em 5 dias. Então a gente tem que descobrir quantos quilos ele vai consumir em um ano. Aí você faz a regrinha de 3, você vai multiplicar em cruz aqui, você vai ter esse resultado, onde 5x é igual a 365, x é igual a 365 dividido por 5. Então você tem aqui, ó, 73. Então ele vai consumir 73 quilos. Agora a gente tem que descobrir a pegada hídrica. Aqui, ó, a pegada hídrica. Então lembrando, 17 mil litros equivale a 17 metros cúbicos. Isso aqui está claro para vocês? É a mesma coisa. Esse é a mesma coisa que esse. Está claro para vocês aqui? Quer que eu explique o porquê? Podem falar aí. Tá claro, tá claro. Certo, então aqui está claro, então vamos lá. Vai multiplicar em cruz de novo. Por que multiplicar em cruz? Porque aqui a gente sabe que 1 kg dá 17 metros cúbicos. Então a gente quer descobrir quanto que vai dar 73 quilos. Aí você vai fazer essa multiplicaçãozinha e vai dar esse resultado de 1241. Só que aqui ele fala, ele mesmo já fala que o valor de N está mais próximo, ou seja, não é exato. Então aqui, o mais próximo disso é o 1200. Certo? Alguém com alguma dúvida sobre o que eu fiz? Pode comentar aí. Alguma parte específica, enfim. Pode continuar. Por mim, pode continuar. Tudo bem, então. Então vamos passar para o próximo. Agora esse daqui, ó. A questão 36. Eu pulei um monte de questões dessa prova. Essa daí é a prova de 2018.
Foi a prova que eu fiz. E acho que, para minha sorte e para o azar de muitos, ela tem muitas questões de matemática. Essa daí é uma prova que, se eu não me engano, tem 10 questões de matemática, que é muito mais do que as outras. E eu pulei, acho que a 19, a 27, enfim, tem várias. Tem a 37 mesmo. E aí eu quero que vocês façam. Porque se vocês conseguirem resolver essa prova de 2018, que foi uma prova difícil de matemática, tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir resolver as próximas numa boa, tudo bem? Então, vamos continuar. Leia o texto e considere a figura para responder as questões de número 36 e 37. Então tem aqui, ó. Trapézio retângulo ABCD da figura representa a superfície de um reservatório de água. Na figura tem-se que... Então a gente tem aqui, ó, uma legendazinha, onde AB, que é essa distância aqui, mede 20. Vou colocar aqui 20. O CD mede 15. Então CD é esse daqui. CD, eita, mas aqui só estranho. E o AD mede 12. Então, esse daqui, ó, AD mede 12. Agora vamos lá. Admita que cada metro quadrado da superfície desse reservatório, 3 litros de água evaporem por dia. Tá, então, por metro quadradozinho aqui, evapora 3 litros. Em um dia, que variação de quantidade de água dependeu apenas da evaporação? O reservatório perdeu N litros de água. O valor de N é... Tá, então, aqui... o que ele está pedindo? Vocês conseguem ver aqui? O que ele está pedindo no exercício? O que ele quer que a gente descubra? Porque esse que é o mais importante. Se você perceber o que ele quer descobrir, fica muito mais fácil de você fazer a questão, tudo bem? Então vocês têm alguma noção do que ele quer? Se ele quer o perímetro, a área, não sei, a profundidade, a medida de um lado, enfim. Pode explicar de novo, por favor? Posso sim. Aqui, ó. Você tem aqui a figura de um trapézio, não tem? Onde a gente tem a medida aqui, ó, 12, 20, 15, tudo mais. Aí ele fala que a cada metro quadrado, ou seja, a medida diária, metro quadrado é medida diária, evapora 3 litros de água por dia. Aí ele quer saber quanto que o reservatório perdeu de água em um dia inteiro. O reservatório inteiro perdeu de água. Então, se ele dá aqui, ó, que 1 metro quadrado evapora 3 litros, o que a gente tem que descobrir para descobrir quanto ele perdeu no total? Alguma ideia de alguma coisa? Vendo que envolve os metros quadrados. Então, alguém tem alguma noção? Não? Acho que não, né? A mínima ideia, mas Oi? olha, eu não faço a mínima ideia, né? Mas tá pedindo o valor do N. Então, eita, calma. Tem que descobrir quantos litros e aí converter em metros quadrados, isso? É isso. Só que você fez ao contrário. Primeiro a gente tem que descobrir os metros quadrados disso daqui. Tem que descobrir a área do trapézio. Aqui a área. Por que a gente tem que descobrir a área? Porque a gente descobrindo a área, a gente descobre quantos metros quadrados tem no total aqui dentro. Você sabendo o total, você consegue resolver essa questão. Tá vendo como que é? Não é nem algo tão difícil, mas até você conseguir enxergar isso é difícil, entende? Então, todo mundo deu para entender aqui por que é a área do trapézio? Uhum. Certo? Se alguém não entendeu, pode mandar aí no chat ou falar mesmo que eu posso explicar aí.
tentar explicar de uma forma melhor. Então acho que tudo certo. Então vamos ver a continha aqui, como é que fez. Isso aqui é um trapézio. Para descobrir a área do trapézio, a gente tem uma formulazinha aqui, ó. Tá vendo essa daqui? A área é igual a base maior, ou seja, esse Bzão, mais base menor, que é o Bzinho, vezes H, que é a altura. E aí tudo isso dividido por 2. Então vamos lá. Quem que é a nossa base maior? O 20. Todo mundo consegue enxergar isso? Base maior 20. A base menor, o 15. Aqui também, né? Acho que todo mundo consegue ver numa boa. A nossa altura, obviamente, é o 12. É o que está aqui no lateral. A gente faz as continhas. Todo mundo conseguiu enxergar isso daqui no trapézio que a gente tem desenhado? Sim. Sim. Se alguém não conseguiu, pode falar aí também que eu explico numa boa tudo mais. Mas se sim, então vamos continuar. Então você vai resolver essa continha aqui dentro. Então vai dar 20 mais 15 deu 35. Aí vai multiplicar por 12 que dá 420. Aí vai dividir por 2. Tem aqui o resultado, 210. Aí agora a gente vai para essa parte do exercício. A gente sabe que a cada metro quadrado, ou seja, 1, evapora 3 litros. A gente tem que descobrir quanto que vai evaporar em 210. Aí faz aquela multiplicação em cruz, que vocês já estão carecas de saber. E aí você vai ter o resultado aqui, ó. X é igual a 630. Temos o resultado aqui? Temos. Onde é a letra D. Certo? Essa daqui era uma questão, se eu não me engano, ela é critério 4, se eu não me engano. Ou seja, ela é uma questão considerada mais difícil. Então, se vocês acertaram ela, vocês já teriam uns pontinhos aí de desempate. Todo mundo conseguiu entender? Quer que eu explique alguma parte de novo? Pode falar, sem problema. Poderia só explicar aquela parte lá do B mais B vezes H dividido por 2. Ah, sim, sim. Eu posso colocar a fórmula depois, porque aqui é muito ruim de escrever. Mas esse daqui, esse B, é a base maior. Ou seja, base maior é que tem o maior tamanho. Então, nesse caso aqui, foi o 20. O Bzinho, o B menor, é a base menor. Então, também vai ser o que tem o menor tamanho. Nesse caso, foi o 15. E o H é a nossa altura. E aqui, ó, pode ver que a altura está aqui do ladinho. Foi o nosso 12. E aí você tem esse mais esse. Sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Você tem o parênteses? Então você vai resolver primeiro o parênteses. Então você vai fazer primeiro essa soma, que nem a gente fez aqui, ó. E depois, o resultado que dá, a gente multiplica. Esse dividido por 2 fica sempre na fórmula. Tá bom? Uhum. Certo? Depois eu coloco ela escrita certinho aí no chat. Tá, beleza. Então, vamos para a última questão. Essa daqui é uma questão também de critério 4, que era um pouquinho mais difícil. E ela é um pouquinho... Você olha assim e fica meio assustado, mas vocês vão ver que na verdade é bem, bem fácil. Então vamos ler aqui, ó. Questão 42. Imagine que você esteja em frente ao espelho plano, a uma distância de 0,5 metros. Suponha que esse espelho seja deslocado no mesmo plano em 0,4 metros. Ou seja, eu vou marcar aqui pra gente. À primeira vista você está aqui, depois ele andou da onde você estava mais 0,4 metros, ou seja, o nosso D2, conforme a figura. Então tá aqui, ó, você é o espelho da sua imagem. Aí o espelho vai andar para frente, ou seja, o que tinha aqui, mais 0,4. Então tem essa distância aqui. E a sua imagem lá do outro lado. A distância, representada no esquema pela letra Y, entre você e sua imagem, será em metros D. Então a gente já sabe o que ele quer descobrir, não sabe? Quer descobrir o Y. Então, quem que é o Y aqui, ó? Olhando aqui, vocês conseguem ter uma noção de quem que é o Y aqui? O reflexo
Não, não, ó, analisando aqui, ó, todo esse espaço aqui, ó. Dá pra ter uma noção de quem que é o y? D2? Exatamente. Só que aí que tá. Tem o D2 duas vezes, porque o D2 é a distância sua pro espelho. É, como vocês sabem, o espelho reflete, então a outra distância é igual. Você vai ter aqui, ó, D2 duas vezes. Tá bom? Todo mundo conseguiu enxergar isso daqui? Tá bem explícito aqui, ó, D2, D2. Tá tranquilo? Alguém não conseguiu entender isso daí? Eu posso explicar de novo sem problema. Tá, então, se não, então vamos continuar. Então, eu fiz aqui o desenho. Só que aí que tá. A gente sabe quem é o D2? Não sabe. Então a gente vai ter que calcular ele. Olha aqui como que a gente fez o cálculo. O 0,5 era o que a gente já sabia no começo. Depois, ele andou 0,4 para frente. Ou seja, o D2 é só somar o 0,5 mais o 0,4. Então você vai ter esse resultado daqui. 0,5 mais 0,4 é igual a 0,9. Beleza? De boa até aí? Tudo tranquilo? Então vamos continuar. O y, lembra que eu comentei que era o D2 duas vezes? Porque você tem ele aqui, ó, uma vez e tem ele aqui duas vezes. Então y é duas vezes D2, 2D, perdão. Quem que é o nosso D2? Eita, D2, 2D, tô até me confundindo. Mas tá aqui. Quem que é o nosso D2? 0,9. Então só substituir aqui, ó. Y é igual a 2 vezes 0,9, que vai dar esse resultado. Y é igual a 1,8. A gente tem aqui nas opções. Letra D. Isso. Então, letra D. Certo? Então, os exercícios de hoje são esses. Alguém tem alguma dúvida sobre esse ou sobre algum outro? Quer que eu explique de novo? Não. Não? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tem alguma coisa? Tá. Acho que não. Tá bom, então. Então, só vou colocar aqui a formulazinha para vocês. Vou pegar aqui. Beleza. Então é isso. Deixa eu parar a transmissão aqui. Parar a gravação.